Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro, da 25ª semana do Tempo Comum. Estamos começando a nossa semana, começando o nosso dia, meditando a Palavra de Deus, vendo a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante. E eu quero lembrar os passos da nossa Lex Divina, onde você é convidado, neste mês da Bíblia, mês da Palavra, a viver de forma muito intensa e muito fiel. Então, o primeiro passo é a leitura, é escolhermos uma das leituras que a igreja nos oferece. E durante a semana, a igreja nos traz a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Então, você é convidado a ler essas leituras e a escolher aquela que você vai trabalhar, que você vai meditar. Que é o nosso segundo passo, é perguntar ao Senhor o que a Palavra de Deus nos diz. O que hoje o Senhor fala ao nosso coração, fala a cada um de nós através dessa leitura. Depois, o terceiro passo é a nossa oração. Será o teu diálogo com o Senhor. Uma vez que Ele falou ao teu coração, que Ele lhe mostrou o que Ele quer nos dizer através da sua palavra, você vai dialogar com Deus na sua oração. Primeiro, pedindo o Senhor a graça do Espírito Santo que nos ilumine, nos inspire, nos dê o discernimento de compreender a sua palavra. Fazer o seu momento de louvor, de oferecimento, de agradecimento com o Senhor. Depois, o quarto passo da Lex Divina é a contemplação. Nós vamos contemplar, meditar a palavra de Deus e escolher um versículo, uma frase que vai marcar o teu dia e que você vai, ao longo de todo o dia, ruminar. Ao longo de todo o dia você vai lembrar esta palavra. É aquela frase que quando você lê, que você recebe a interpretação, você é transpassado. É como um fogo que queima o teu coração. E o quinto e último passo é a resolução. Que é que eu decido viver ao longo deste dia, O que a palavra ela me transpassa, ela me faz um convite de conversão, de mudança, ela me permite, me pede viver a partir, uma direção para a minha vida, a partir dessa palavra naquele dia. Então essa é a graça do Lex Divina e você é convidado também a divulgar a Lex Divina, a ser esse propagador do Evangelho. Nesse mês da palavra, como missionários do verbo, missionários da palavra, você deve divulgar a Lex Divina. Você deve também mandar este link para os teus contatos. Você é convidado a escrever no comentário do nosso vídeo, a dar a sua ação de graças, a fazer a sua partilha. E também não esqueça de deixar o seu like para que o nosso vídeo se torne cada vez mais conhecido. Quero também fazer um convite, você que é daqui da região do Rio de Janeiro, nesse próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, 27, 28 e 29, vai acontecer o nosso Festival das Famílias. Esse momento de reunir a nossa família para vivermos um final de semana em Deus, um final de semana diferente, onde teremos pregações, teremos Santa Missa, momentos artísticos, teremos um espetáculo que é o musical Kairos, gincana entre as famílias, haverá uma orquestra sinfônica que vai se apresentar. Então você é convidado a beber dessa graça, passar o final de semana conosco em família. O final de semana é diferente. Então você que é do Rio de Janeiro, pode fazer a sua inscrição e vir participar conosco sexta, sábado e domingo. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada do livro dos Provérbios. O coração do rei nas mãos do Senhor é como a água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações, pratica a justiça e o direito, é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com línguas mentirosas são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal e olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil, e quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Então, a liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura do livro dos Provérbios, começa dizendo: o coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente, ele dirige para onde quer. Esta frase eu queria que ela fosse transportada no nosso coração, porque assim como o coração do rei deve estar na mão do Senhor, o nosso coração também.
deve estar na mão do Senhor e o Senhor deve dirigir para onde o Senhor quer, para onde o Senhor quiser. Peçamos ao Senhor a graça de darmos o nosso coração a Ele, dizer: Senhor, toma o meu coração, toma a direção da minha vida. Eu não quero mais, porque o homem propõe, mas é Deus quem dispõe. Então é o Senhor que nós devemos oferecer o nosso coração e confiar na condução de Deus. O Senhor que realmente conduz como essa água corrente. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. É o Senhor que sonda o coração de cada um de nós. Nós não sabemos muitas vezes se aquilo que nós estamos vivendo é correto ou não, mas deixemos que o Senhor sonde o nosso coração e Ele nos dirija, Ele nos mostre, Ele nos dê a sabedoria, o discernimento para bem viver a nossa vida, sem medo, com um coração confiante, um coração abandonado. Não tenhamos medo de nos abandonarmos no Senhor, mas ao contrário. E Ele continua: praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que o sacrifício. O que é que agrada o coração de Deus? Praticar a justiça e o direito. Isso que agrada o coração de Deus. A alma do malvado deseja o mal. Ele olha sem piedade para o seu próximo. Então que o Senhor retire do nosso coração a maldade, retire de nós aquilo que não é de Deus, que não é bom, e peçamos o bem, a bondade do Senhor. Peçamos ao Senhor um coração justo, porque o justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Então já pensou se nós não buscarmos uma lealdade? Nós tapamos os nossos ouvidos ao clamor do pobre, mas o nosso clamor também não será escutado quando nós trazemos o mal dentro de nós. Então peçamos ao Senhor a graça de fato guiarmos o nosso coração, a nossa vida segundo a vontade de Deus. Que Ele conduza o nosso coração nessas águas correntes para onde Ele quer. O salmo de hoje é o Salmo 118. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Escolhi e segui a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrareis felicidade. Cumprirei constantemente vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. Então o salmo de hoje é muito claro. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Então feliz é aquele que se deixa guiar pelo Senhor, que caminha, na lei do Senhor e vai progredindo dia após dia, como diz o salmista. Fazei-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e eu meditarei os vossos prodígios. Então peçamos ao Senhor a graça de sermos guiados por Ele no caminho do Senhor, nessa trilha que o Senhor deseja trilhar para cada um de nós, que o Senhor deseja conduzir a nossa alma. Peçamos a Ele de que Ele guie os nossos passos e que entremos nesse abandono e nessa confiança de Deus. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então chegamos naquele evangelho bem questionador, que muitas vezes bate a porta do nosso coração, que é o questionamento de quem é a mãe e os irmãos de Jesus, que é o questionamento da figura da presença da Virgem Maria dos teus irmãos. Mas aqui, o Senhor, quando vai exortar os discípulos e aqueles que estão te escutando, Ele não está falando aqui de uma relação de parentesco, quem é ou não minha mãe e meus irmãos. Ele está dizendo que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, esses pertencem ao Senhor, pertencem à família de Deus. Estes sim são teus irmãos e tuas irmãs. Ele não está rejeitando a mãe, a Virgem Maria e os teus irmãos, mas ao contrário, ele está dizendo que todos aqueles que estão ali, que escutam a palavra de Deus, pertencem à família do Senhor. E nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de pertencermos a Ele. Sejamos conscientes que devemos, a cada dia, fazermos parte dessa eleição e dessa filiação de Deus e de fazermos parte desse povo eleito e escolhido do Senhor.
de sermos filhos do Pai, de Deus Pai, e entrarmos nessa filiação e termos Jesus como esse, não só esse Salvador e Criador das nossas vidas, né, o Senhor Criador das nossas vidas, mas não deixar sermos conduzidos nessa família, nesse corpo que escuta a palavra de Deus, que guarda a sua palavra e que a põe em prática. Então, que neste início de semana, nessa terça-feira, peçamos a graça de pertencermos à família de Deus, de entrarmos nesse coração filial e de sermos fiéis à palavra de Deus. Tenhamos uma bela semana, um bom início de dia e que Deus os abençoe.